Olá galera, Perito da Física aqui, mais um vídeo e dessa vez nós vamos resolver a prova de Física do concurso de Bombeiro de Pernambuco, que foi realizado no dia 21 de janeiro, agora recentemente. Então, você que está se preparando para um concurso ou para o vestibular, fica ligado, você não vai se arrepender, são questões interessantes e nós vamos trabalhar a fundo cada detalhe aqui. Então, logo após a vinheta. Então, galera, é isso. Nós vamos hoje resolver as 5 questões que caíram no concurso para soldado do Corpo de Bombeiro de Pernambuco, realizado pela banca Instituto AOCP. Hoje, no dia dessa gravação, só está disponível o gabarito preliminar. O gabarito definitivo ainda vai sair e eu acredito que com essas questões, com essa videoaula que a gente está resolvendo aqui, você que fez a prova vai ter capacidade de entrar com recurso, já que uma questão ali eu acredito que caiba recurso, tá certo? Então nós vamos ver aqui os temas que foram escolhidos para esse concurso e vocês vão ver que vai ter questões fáceis e questões difíceis e questões intermediárias, tá certo? Então já logo de início peço para que você curta, compartilha e comenta aqui se você quer que eu resolva alguma questão, alguma prova em específico. Fico à disposição para poder ajudar, tá certo? Então, vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão, a questão 31 da prova, e a questão diz o seguinte: em relação ao empuxo e outras forças, assinale a alternativa correta. Então, observa que ele vai falar sobre o assunto de hidrostática, tá certo? A questão até fala sobre o empuxo, mas na verdade ela vai tratar sobre outro tema, como nós vamos ver nas alternativas. Então, a gente vai aqui nada mais é do que uma questão de verdadeiro e falso, em que você vai ter 4 alternativas falsas e uma alternativa verdadeira, que é justamente a resposta correta. Então, a gente vai julgar alternativa por alternativa. Vamos lá. Primeiro, a letra A diz o seguinte: a fumaça fria do freezer de uma geladeira desce devido ao fenômeno que é chamado de correntes de condução. Bom, aqui nós temos um engano. Por quê? Não é a condução que faz, né, essa troca, essa transferência de calor, né, devido ao movimento dos fluidos. Esse movimento dos fluidos ele acontece na convecção. A convecção é o processo em que nós temos uma troca de calor por meio do fluido, né, que leva esse calor. E qual é a ideia que nós temos aqui? Nós temos o fluido frio, ou seja, que tem menor temperatura, ele desce. E o fluido quente, ele sobe. E ele sobe transportando energia e justamente o calor. O fluido frio desce, né, também transportando energia. E por que isso acontece, professor? O fluido quente, ele sobe porque ele vai ter menor densidade. Já o fluido frio, ele vai subir porque ele vai descer, perdão, porque ele tem maior densidade. A gente chama isso de correntes de convecção. Beleza? Então, letra A, falsa. Letra B. Os navios conseguem boiar no mar, pois são feitos de um material menos denso que a água, o aço. Então ele está dizendo que o aço, que é o material que é feito os navios, eles são menos densos que a água. Não, né? Claramente isso aqui está errado, porque o aço, ele tem maior densidade. Beleza? Eles flutuam, na verdade o flutuar do navio não se deve a essa diferença de densidade, na verdade é a forma como ele é feito, né? Ele é feito para que o empuxo, ou seja, o fluido da água desloca, a força que o fluido da água empurra esse objeto para cima,
seja igual à força-peso. Então aí sim ele boia por causa disso, não por causa da densidade do aço, tá certo? Na letra C, ele fala o seguinte: uma bexiga cheia de ar é amarrada a um tijolo com um pequeno barbante inextensível e de massa desprezível. E o conjunto é posicionado no fundo de uma piscina. Essa informação aqui é importante. No fundo de uma piscina. Então eu até tentei desenhar aqui mais ou menos o que acontece. Se esses dois estão no fundo da piscina, então aqui, ó, isso aqui, ó, é fundamental para você entender. Há um contato entre essa superfície do fundo da piscina com o tijolo, beleza? De tal maneira que todo o conjunto fique submerso. Neste caso, o peso do conjunto é igual ao empuxo. Bom, por que eu falei desse contato? Porque é o seguinte, a gente vai ter aqui a aplicação de duas forças, já que é de conhecimento, né, da gente. A gente tem a força-peso, que é aplicada para baixo, né, devido à força gravitacional, e nós vamos ter o empuxo, que é a força que o fluido de água, né, a água, no caso aí em questão, aplica sobre esse objeto. Lembrando que o empuxo é a força devido ao líquido que foi deslocado, né? Quando o objeto mergulha na água, ele desloca uma certa quantidade de líquido e esse líquido ele empurra esse objeto para cima para tentar voltar para o lugar de origem. Então aqui nós temos o empuxo. Só que o que acontece? A gente tem também a aplicação de uma outra força, que é a força de contato entre superfícies. Essa força de contato entre as superfícies, nós chamamos ela de força normal. Então, se você observar, a gente tem uma força para baixo, que é a força-peso, e nós temos duas forças para cima, que é a empuxo e a força normal. Então, na verdade, se você fizer um equilíbrio de forças aí, né, você vai ter que a força-peso é igual ao empuxo mais a força normal. Então, quando ele diz que o peso é igual ao empuxo, isso aqui está errado. Na verdade, ele precisa ainda considerar a força normal aqui, tá certo? Se houve o contato ali, é porque tem essa força normal. Então, essa também não é a alternativa correta. Letra D. Uma bexiga que foi enchida com gás hélio em equilíbrio térmico com o ambiente externo sobe devido à diferença de densidade entre o ar atmosférico e o gás hélio no interior da bexiga. É exatamente isso, pessoal. Essa é a nossa alternativa correta, beleza? Imagine que a bexiga está flutuando, né? Ela vai flutuar no ar atmosférico. É isso que vai acontecer aqui. Então, para ela poder flutuar, ela vai subir, né, em direção ao raso, né, entre aspas, aí, da camada atmosférica da Terra, beleza? Então, é como se você estivesse pegando uma bola, por exemplo, e ela estivesse no fundo da piscina e ela vai subir porque ela vai flutuar, vai chegar um ponto que vai flutuar, né? Isso porque a densidade do gás hélio é menor que a densidade do gás atmosférico. Então, realmente, o gás hélio, ele tem menor densidade que o gás da atmosfera. Beleza? E por isso ele vai subir. Porque ele vai tentar flutuar. Beleza? Então essa é a nossa resposta correta, a letra D. E a letra E, ele fala sobre densidade e massa específica. Bom, a gente, de maneira geral, a gente até às vezes considera como sendo a mesma coisa. Mas eles não possuem o mesmo significado, tá? A densidade, ela depende do corpo. Então, tem corpo que vai ter, apesar de serem feitos do mesmo material, eles vão ter densidades diferentes, porque vai depender do formato desse corpo, da forma como ele é, do formato. Se ele é oco, se ele é totalmente preenchido, né? Então a densidade depende do corpo, que depende do formato desse corpo, beleza? Já a massa específica, não. A massa específica é do material. Então, se você olhar a densidade da água, vai ser a massa específica da água. A massa específica da água vai ser o mesmo em qualquer lugar, tá certo? Então, depende só do material, não depende do formato. Se você pegar um corpo que ele é completamente preenchido e ele for completamente preenchido, né? E aí ele vai ter a mesma massa específica, a densidade vai ser a mesma, mas nem sempre a gente pode considerar como sendo iguais, beleza? Então, primeira questão, a questão 31, letra D,
nosso gabarito. Vamos para a questão 32 agora. A questão 32 é uma questão clássica de eletrostática. Né? Questão clássica de eletrostática do processo de contato entre dois corpos eletrizados ou não, né? Um corpo eletrizado, tá certo? Então vamos entender. Três esferas condutoras idênticas A, B e C, inicialmente neutras, estão dispostas respectivamente em uma linha reta. Eu já fiz o desenho aqui para adiantar o processo. Eletriza-se a esfera A com uma carga de menos 6 coulomb. Então essa tem menos 6Q. Em seguida, é realizado o contato entre as esferas A e B. Então eu vou chamar esse caso de 1. Situação 1. Então A e B elas são entradas em contato e após alguns segundos são separadas, retornando à sua posição inicial. Então é o que acontece aqui. Ó. Tem um contato e logo após esse contato elas são separadas. Tá vendo? Tá vendo? Após isso, né, encostam-se as esferas A e C. Eu vou chamar de situação 2. Beleza? A e C agora em contato. Que também são separadas após alguns segundos. Então a gente separa elas após alguns segundos aqui. Fazendo com que elas retornem à sua posição inicial. Então elas vão voltar para a posição inicial delas aqui, ó, em linha reta. Tá certo? Só que a gente tem que analisar a carga dessas três esferas após esse processo todo. Beleza? E o que é que a gente vai analisar? Vamos analisar toque por toque. O primeiro e o segundo. Beleza? No primeiro toque nós temos a carga, a esfera A com menos 6 coulomb e a esfera B com 0. Ela está neutra. Beleza? De acordo com o princípio da conservação das cargas, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente vai haver uma transformação. O que é que isso quer dizer? Que o que a gente tem antes tem que ser igual ao que tem que ser depois. Então eu vou somar o que eu tenho antes do processo. Antes do processo eu tenho o quê? Eu tenho menos 6 mais 0, que dá menos 6. E como esses corpos eles são de mesmo tamanho, são idênticas, ele colocou aqui, ó, condutoras idênticas, esta carga ela vai ser dividida igualmente entre ambos. Então, essa carga total que eu tenho antes do contato, né, quando eles entraram em contato, que as cargas se somaram ali, menos 6 e 0, elas estão se somando, após os corpos se separarem, esta carga ela vai ser dividida igualmente. Então, metade vai vir para cá e metade vai vir para cá. Ou seja, vai ficar menos 3Q para essa, menos 3Q para essa. É fácil, é só isso. Agora, o corpo A ele tem menos 3Q, não é mais menos 6Q, não é menos 6, agora é menos 3. Então, no processo 2, a carga de A agora é menos 3Q e a carga do C é 0. E aí vai se repetir de novo, você vai somar o que você tem durante o contato ali, então eu vou somar aqui, ó, menos 3Q mais 0 igual a menos 3Q. E como os corpos são idênticos, essa carga total ela vai ser dividida igualmente. Então, metade vai vir para esse, ou seja, menos 1,5Q. E a outra metade vai vir para esse aqui, então, menos 1,5Q. Bom, após separados e colocados na mesma posição inicial, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a esfera A com menos 1,5Q. A esfera B com, olha para cá, ó, a esfera B ficou com menos 3Q. E a esfera C com menos 1,5Q. A gente já pode agora olhar as alternativas, beleza? Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A. A esfera A e C ficam carregadas com carga negativa. E a esfera B ficou com carga positiva. Falso, né? Observe que os três ficaram com cargas negativas. É até uma propriedade da eletrização por contato, que na eletrização por contato, ao final da eletrização por contato, os dois corpos sempre terão a carga de mesmo sinal. Então os três têm que ficar com a carga iguais, né? Iguais de mesmo sinal. Letra B. A força elétrica calculada a partir da lei de Coulomb, que atua em quaisquer duas esferas escolhidas, será de repulsão. O que você vai ter que analisar? Você vai ter que analisar que sempre que você pegar duas em duas, se você pegar A e B, ou se você pegar B e C, ou se você pegar A e C, as cargas elas sempre serão de mesmo sinal. E o que a gente sabe lá com base da lei de Coulomb, né? O princípio da atração e repulsão? Cargas de mesmo sinal, ocorre o quê?
entre cargas de mesmo sinal? Ocorre a repulsão. E cargas de sinais opostos, ocorre o que, pessoal? É aquela lei dos opostos se atraem, né? Lembra? Os opostos se atraem, então positivo e negativo vão se atrair. Ocorre a atração. Mas nesse caso nós temos só cargas negativas, ó. Então sempre que você pegar duas, sempre vai acontecer a repulsão. E é exatamente isso que ele diz nessa alternativa. Olha só. Vai acontecer sempre a repulsão. Esse é o nosso gabarito. Gabarito, letra B. Beleza? Letra C. A carga final da esfera B é mais 3. Já cancela, né? Não tem sinal de mais aqui. Beleza? Ambos ficaram com carga negativa. Letra D. Como a esfera A está negativamente carregada, os prótons da esfera B serão transferidos para a esfera A, para que o excesso de carga negativa seja anulado. Bom, isso é um princípio também da eletrostática, é que os elétrons, como eles estão nas camadas, né, na eletrosfera, de acordo com o modelo de Rutherford, elas estariam girando em torno do núcleo, né? Os elétrons é que são capazes de se mover. Os prótons estão dentro do núcleo, eles não se movem. Então, quando ele fala que os prótons vão ser transferidos, essa questão está falsa. O que acontece, na verdade, é que durante o contato, esse corpo que está com os elétrons aqui, a mais, que no caso é o A, que está com excesso de elétrons, ele vai transferir alguns elétrons para o corpo B. Beleza? Os elétrons é que vão sair, não os prótons que vão chegar. Tá certo? E, por fim, letra E diz o seguinte: se ao invés de esferas fossem usadas pirâmides de bases triangulares, a carga também seriam distribuídas igualmente por toda a superfície da pirâmide. Bom, não é assim não. Existe uma coisa que é o chamado de poder das pontas. O poder das pontas é um princípio da eletrostática que diz que em regiões pontiagudas haverá um acúmulo maior de cargas. Em regiões pontiagudas haverá um maior acúmulo de cargas. Então, como ele fala que é uma pirâmide de base triangular, você vai ter regiões pontiagudas em que nessa região você vai ter um acúmulo maior de cargas e que vai depender do local em que você toca, né, dessa pirâmide, haverá sim a distribuição de cargas. Então, quando ele diz que a distribuição será igualmente, tá? Falso, né? Vai ser maior, vai ter uma maior concentração nas regiões pontiagudas, que no caso seriam as extremidades da pirâmide, beleza? Então, essa alternativa aí está falsa, por isso no gabarito da 32 é letra B. Vamos para a questão agora 33. A questão 33 é uma questão fácil, uma questão para ninguém zerar, mas que veio com problema no gabarito. Um gabarito preliminar. Tem um probleminha aqui que a gente vai ver agora, identificar, beleza? Em relação ao Sistema Internacional de Unidades, SI, assinale a alternativa correta, beleza? Vamos lá. De novo, aquela ideia de 4 falsas e uma verdadeira. Aí você vai se perguntar se é verdadeiro ou falso para resolver esse tipo de questão. A unidade de medida de comprimento no SI é o quilômetro? Verdadeiro ou falso? É falso, né, pessoal? É falso. Porque no SI, no Sistema Internacional de Unidades, o comprimento ele é medido, a gente usa esse método, essa unidade como um padrão para que todo mundo use esse mesmo valor, é o metro, né? É o metro, não o comprimento. Então, falso. Letra B. A unidade de medida diária no SI é o metro quadrado. Confere, né, pessoal? Porque área, por definição, é o produto de duas unidades de comprimento. Sempre vai ser o comprimento vezes comprimento. Claro, vai depender do formato da figura, mas de modo geral você sempre vai ter o resultado, né? O resultado, para você encontrar a área, você vai encontrar a área sempre fazendo a multiplicação de comprimento versus comprimento. Sempre vai ser comprimento versus comprimento. Então, se a unidade de comprimento é 1 metro, se a unidade de comprimento é 1 metro, então vai ficar metro vezes metro. E metro vezes metro é 1 metro quadrado. Ou seja, essa daqui está verdadeira. Beleza? Está verdadeira.
Então seria a nossa resposta a letra B. Mas, é como eu disse para vocês, existe um problema nessa questão, que é justamente em relação à letra C. A letra C ele fala o seguinte: a unidade de medida de campo magnético no SI é o Tesla. Bom, se fosse eu no dia da prova fazendo essa questão, eu iria marcar a letra B, porque eu tenho certeza absoluta disso. Para autores mais rigorosos, Tesla é só o nome dado, é só uma nomenclatura para a unidade de campo magnético. A unidade de campo magnético a unidade de campo magnético é, na verdade, se você for escrever com base nas unidades fundamentais, é o quilograma sobre ampere vezes o segundo quadrado. Só que, para a gente não ficar chamando esse nome o tempo todo, quilograma vezes sobre área vezes quilograma sobre ampere vezes segundo ao quadrado, a gente deu um nome a isso, né? Na verdade, os físicos deram um nome para isso, em homenagem ao físico renomado Nikola Tesla. Então, deram o nome de Tesla. E aí, pessoal, o seguinte, se fosse um autor, né, um elaborador mais rigoroso, ele ia dizer que essa questão estava falsa. Por quê? Porque Tesla é só o nome, a unidade correta seria essa. Beleza? Essa unidade seria a unidade correta. Mas, para surpresa minha, até, que quando eu resolvi essa questão eu já fui de cara a letra B, ele considerou essa alternativa como a correta. Então, no gabarito preliminar você tem a letra C. Então, se ele considera que Tesla realmente é a unidade para o campo magnético, né? Então essa questão vai ter que ser anulada, porque a gente ficaria com duas questões, né, com duas alternativas corretas, tanto a B quanto a C. Tá certo? Então aí cabe recurso nessa questão. Acho pouco provável que ele altere o gabarito para a letra B, já que veio, né, como preliminar a letra C. Mas vamos fazer a letra D. A letra D ele fala sobre a unidade de medida de corrente. Corrente elétrica, para muita gente, tem muita gente que acha que a unidade fundamental que rege, né, a eletricidade é o coulomb, mas é o contrário. Na verdade, a unidade do Sistema Internacional de Unidades, né, a unidade fundamental do Sistema Internacional de Unidades é a unidade de corrente elétrica. E a unidade de corrente elétrica, ela é chamada de ampere. Beleza? É o ampere. Que é representado pela letra A. Então, essa de ampere a gente forma todas as outras unidades. Por isso que ela é chamada de unidade fundamental. Beleza? Então, não tem nada a ver. Aqui é outra forma de medir a corrente, realmente. Mas não é a... Na verdade, nem é, né? Aqui é de carga elétrica. Mas, enfim. Não é. Letra E. A unidade de medida de força no SI é o quilograma-força. Aqui sim, o quilograma-força você pode utilizar para medir força, beleza? Mas não é a nossa unidade no SI, porque no SI, força é usado o Newton. E aí veja só que interessante, o Newton também é a mesma ideia de Tesla, né? Porque na verdade o Newton é a unidade de quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que a gente chama isso de Newton, beleza? Letra N. Então, essa questão aí fica com essas duas alternativas corretas aí, letra B e C. Tranquilo? Bora resolver agora a questão 34. Bom, essa questão é uma questão difícil. Observe que é uma questão difícil, né? As duas próximas questões agora são questões difíceis. As três, a primeira teve um nívelzinho de dificuldade ali, mas nada muito cabuloso. Essas três primeiras aí não tinha muito mistério não, mas essa quarta ele veio calibrado. Mas eu vou mostrar para vocês que dá para resolver fácil também, dá para resolver simples. Vamos entender o que é que está sendo pedido na questão. Vamos entender primeiro o problema. Considere um drone utilizado em diferentes operações pelo Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, cujo movimento é acionado por um controle remoto. Nesse controle existem os botões N, S, L, O, C, B, que direcionam o aparelho respectivamente para norte, sul, leste, oeste, cima e baixo. Então você vai ter o movimento norte, sul,
leste e oeste, cima e baixo. Você já consegue ver que vamos ter as três dimensões: vertical, horizontal, para cima e para baixo. Beleza? Agora vem algumas informações importantes. O drone percorre sempre um metro em linha reta a cada botão pressionado e realiza cada movimento com uma velocidade constante de 2 metros por segundo, beleza? Então ele vai andar 1 metro com velocidade de 2 metros por segundo cada vez que apertar o botão. Considere também que não há uma demora entre o comando e outro, porque ele aperta e já vai logo. Admita que, em uma operação, o drone se encontre em um ponto A centrado na origem de um espaço cartesiano e as teclas são acionadas na sequência. Olha as teclas que são acionadas: C, L, C, N, N, L, C, L, C, O. Aí você já fica louco, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer para entender esse movimento? Não precisa, não se desespere, tá? Eu vou mostrar para vocês se dá para fazer rapidinho essa questão. Levando a um ponto B de coordenadas x, y e z. Qual é o módulo? Agora vem a pergunta. Qual é o módulo da velocidade vetorial? Em metros por segundo. Então ele vai sair de um ponto A para um ponto B, seguindo essas coordenadas aí que ele fez no botão. E a cada botão ele andava 1 metro e com velocidade de 2 metros por segundo. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui mais ou menos o que está acontecendo. É esse desenho aí. Você tem cima e baixo, você tem leste e oeste, você tem norte e sul. Beleza? O que acontece é que existe uma propriedade que a gente pode usar aqui na física, que é separar essas direções. Tudo que acontece no eixo cima e baixo, e eu vou chamar esse eixo de eixo Z, ele é independente, ele independe, ou seja, não tem influência nenhuma do que acontece no eixo norte e sul, que eu vou chamar de eixo X. Beleza? Então, o eixo Z não depende do eixo X. Tudo que acontece no eixo Z não interfere no que acontece no eixo Z, X. A mesma coisa, esses dois eixos Z e X, eles não interferem no que vai acontecer no eixo oeste e leste, que eu vou chamar de eixo Y. Então, como não tem interferência entre eles, a gente vai analisar separadamente. A gente vai analisar primeiro o que acontece no eixo Z, depois o que acontece no eixo X e depois o que acontece no eixo Y. Separadamente, um de cada vez. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? É só você olhar quais comandos aconteceu ou para cima ou para baixo. Então vamos lá. Vamos analisar primeiro o eixo Z, separadamente, tá? No eixo Z, nós só temos duas opções, ou cima ou baixo, que a gente vai analisar. Vamos analisar. Primeiro aconteceu o quê? Primeiro aconteceu aqui, ó, C, para cima. Depois aconteceu outro C. Depois aconteceu outro C. E depois aconteceu outro C. Ele não foi nenhuma vez para baixo, ele foi 4 vezes para cima. Então nesse eixo Z, ele andou quanto? Se cada comando é 1 metro, então ele andou 4 metros para cima. Então, se você marcar aqui, ó, é como se ele tivesse feito isso daqui, ó, para cima. Ele andou isso e andou 4 metros para cima. Agora, vamos analisar no eixo X. No eixo X, você tem as opções norte e sul. Vamos lá, no eixo X. O que é que nós temos? Não, aí norte, norte, nenhum mais, tá vendo? Então só foi o quê? Norte, depois norte. Como cada comando é 1 metro, então no eixo X ele andou 2 metros. É como se ele tivesse vindo aqui, ó, e andado só 2 aqui, ó. 2. Beleza? E por último, nós vamos ter o eixo Y. Que o eixo Y vai ser leste e oeste. A gente vai analisar aqui, ó. Primeiro, ele teve leste, leste, leste. Foram 3 lestes. Então, leste, leste e leste. Só que teve aqui, ó, um oeste. Então, é como se ele tivesse leste,
leste, leste, depois voltou um. Então ele foi. Aqui, ó, ele foi 3 para frente e 1 para trás, por isso menos 1. 3 para o lado, depois voltou 3 para a direita e 1 para a esquerda. Resultado no total, nesse eixo, a gente vai ter 2 metros também. Então a gente vai ter aqui, ó, como se ele tivesse andado isso daqui, ó. 2 para cá também. Beleza? Então ele andou 4 no eixo Z, 2 no eixo X e 2 no eixo Y. A gente vai encontrar o deslocamento total. E para encontrar o deslocamento total, a gente vai ter que analisar separadamente, de 2 em 2. Primeiro, a gente vai analisar esses dois eixos aqui, ó. A gente vai analisar o eixo X e Y juntos. Esse eixo aqui, ó, esse plano. Beleza? Como que a gente vai analisar? A gente vai encontrar o resultante. Somando esses dois aqui, ó, se você observar, o resultante vai ser assim, ó. Vou fazer até de preto para diferenciar. Eu vou chamar isso de D1. D1 foi esse deslocamento de X e Y ao mesmo tempo. Se ele tivesse andado só X e Y, ele teria feito esse deslocamento D1. Como é que a gente encontra D1? A gente vai usar o teorema de Pitágoras. Ali formou um triângulo retângulo, né? Era para ser, a figura não ajuda muito, mas dá para entender. Então, se eu quiser encontrar o D1, eu vou fazer D1 ao quadrado é igual a o quadrado, a soma dos quadrados do cateto, ou seja, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Cateto, cateto, hipotenusa. Beleza? Aí vai ficar então D1 ao quadrado é igual a 4 mais 4. D1 ao quadrado é igual a 2 vezes 4, né? 2 vezes 4 é 8, 4 mais 4 é 8. D1 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 4. O 4 tem raiz que é 2, então eu posso tirar ele da raiz. O 2 não tem raiz exata, então a gente vai deixar ele aí. Então vai ficar 2 raiz de 2. Esse foi o D1, o deslocamento entre X e Y. Só que a gente vai pegar esse resultado de X e Y e fazer agora com o eixo Z. Então a gente vai ter assim agora, a gente vai ter o deslocamento D1 para cá e a gente vai ter o deslocamento em Z para cá. O D1 a gente já sabe quanto foi, a gente já calculou. O D1 ele vale 2 raiz de 2. E agora, como é que eu encontro a resultante desses dois deslocamentos para cima e o resultado de x e y? É só fazer novamente um triângulo retângulo aqui, ó. E aí a gente vai encontrar o deslocamento total, né? O vetor deslocamento total. Para encontrar o deslocamento total, Pitágoras de novo. Deslocamento total ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos ao quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Então eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar 4 ao quadrado, 16. Aqui é 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Logo, D1, o deslocamento total ao quadrado é igual a 16. Deixa eu fazer aqui em cima, para ganhar espaço. O deslocamento total ao quadrado vai ficar igual a 16 mais 2 vezes 4, 8. O deslocamento total ao quadrado é igual a raiz, aliás, 24. Aí agora sim eu passo a raiz, então o deslocamento total vai ser raiz de 24. E a gente pode simplificar isso daqui. Se você simplificar, vai ficar igual a 2 raiz de 6. Fatora aí, fatora 24. Você vai encontrar 4 vezes 6, raiz de 4 é 2, sai o 2, fica o raiz de 6. Esse foi o deslocamento total feito pelo drone. Só que ele pediu a velocidade média. Se ele pediu a velocidade média, a gente tem que pegar o tempo. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai calcular o tempo. Vamos lá? Então, nosso objetivo agora é calculando o tempo. Veja só. Ele me disse que o drone vai realizar cada comando com uma velocidade para um comando. Ó, para um comando, nós temos o seguinte.
a velocidade que ele vai realizar esse comando é constante de 2 metros por segundo. E ele vai se mover 1 metro. Não foi assim? Então, para realizar um comando, ele vai gastar quanto tempo? Essa é a nossa pergunta. Nossa dúvida aqui para responder a questão. Então, a gente vai usar a fórmula do Deus vê tudo. O deslocamento é 1 metro. A velocidade é 2. Então, o tempo para realizar um comando é você só pegar o 2 que está multiplicando, passar dividindo. Vai ficar 1 sobre 2. Logo, o tempo para realizar um comando é de 0,5 segundos. Mas quantos comandos foram realizados? Vamos voltar lá na alternativa? Ó, vamos voltar aqui. Ó. Quantos comandos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 comandos. Se um comando foi 0,5, então 10 comandos é o tempo total. Para 10 comandos, nós temos o tempo total. Então, o tempo total vai ser 10 vezes o de 1, 0,5. O tempo total é de 5 segundos. Então, agora, a gente encontra a velocidade média. Velocidade média. Velocidade média. Velocidade vetorial média, tá? Mas aqui é a mesma coisa. A gente vai ter a velocidade, vai ser o deslocamento total dividido pelo tempo total. Então, a velocidade vai ser 2 raiz de 6 sobre 5 metros por segundo. Essa é a nossa alternativa correta, 2 raiz de 6 sobre 5. Alternativa correta, letra B. Beleza? Questãozinha complicada, né? Tem que ir lá, voltar, entender o problema. É só com muita prática, só resolvendo muita questão para estar conseguindo resolver isso aqui em pouco tempo, como um concurso exige. Beleza? Mas é isso, é praticar. Praticar, 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 praticar. E a prática leva à excelência. Beleza? Bora resolver a última questão dessa prova, que é uma questão sobre magnetismo. Beleza? Magnetismo. Essa questão é difícil, mas se você tivesse um macete desse assunto, se você entendesse o conteúdo desse assunto, se você tivesse uma noção do conteúdo, você conseguiria chutar a alternativa correta. Tá? Eu vou dizer por quê. E aí eu vou resolver nesse macete primeiro, mostrar para você que é só você ter essa malícia na hora de resolver questões. E também vou resolver pelo jeito mais complicado, beleza? O jeito que a questão exige. Você tem um fio condutor retilíneo e uma espira circular condutora de raio R. São posicionados no mesmo plano a uma distância d um do outro. Como está na figura, né? Você está observando aí na figura. A corrente elétrica I1 percorre o fio retilíneo no plano da folha, de acordo com a ilustração. E a corrente elétrica I2 percorre a espira no sentido anti-horário, também no plano da folha. Então está tudo aí no desenho, por enquanto só lendo o desenho. Ambas possuem o mesmo módulo, então você já sabe que I1, vou anotar aqui em cima, vou botar aqui embaixo. I1 é igual a I2, que tudo isso eu vou chamar só de I. Beleza? São iguais. Agora é o seguinte. Considere que a orientação saindo da folha, aí você tem que entender de vetor flecha. O vetor flecha é uma forma da gente identificar algo saindo da folha. Então imagine que tem algo saindo da tela indo na sua direção. Ou se tem algo entrando na folha. Imagine que tem algo entrando agora na tela. Para a gente representar isso, a gente usa o vetor flecha, que é o X e a bolinha. A bolinha é como se você estivesse vendo a ponta da seta. A ponta da seta, então, é para algo que está saindo. Aqui, ó, é algo que está saindo. Como se fosse a ponta da flecha indo na sua direção. E o X, ele significa algo que está entrando. Então, estaria... perdão, peraí, me confundi agora. Peraí, saem entrando na folha, isso. Da tela até mim. Né? Da tela para mim. Então, entrando na folha. Eu me confundi porque tá espelhado aqui, dá uma confusão retada. Mas assim é isso. Entrando na folha, você vê a bundinha da flecha, que é o X. Saindo da folha, você vê a ponta da flecha. Por isso que eles são representados assim. Beleza? Bundinha, o X. Flecha entrando.
ponta, você está vendo a ponta, a flecha está indo para você, então você está vendo ela saindo do papel, beleza? Bom, sabendo disso daqui, eu vou até colocar aqui em cima, só guardar essas informações. Espera aí, que eu mexi aqui na formatação. Deixa eu apagar aqui, eu vou fazer ali melhor. Bom, vamos lá. Então ele fala o seguinte: considere que a orientação saindo do plano da folha de papel tem sinal positivo. Então, em outras palavras, ele está dizendo que saindo do papel, ou seja, o vetor ponta saindo, ele é positivo, beleza? Positivo. E que a orientação entrando no plano, ou seja, o vetor x, que é a bundinha da flecha, entrando, você tem um sinal negativo. Isso vai ser importante, tá? Essa definição é importante. Vou dizer por quê. Sabendo que todas as medidas estão no SI e que a distância entre o fio retilíneo e a espira circular vale R, então ele está dizendo que isso aqui vale R e ele, consequentemente, isso aqui também vale R. Então a distância do fio até o centro é 2R. Ele fala isso aqui. De tal modo que a distância entre o fio retilíneo e o centro da espira circular seja 2R. Qual deve ser o valor do raio da espira para que o campo magnético resultante, campo magnético resultante, por quê? Porque a gente vai ter dois campos magnéticos. O campo magnético gerado pela espira e o campo magnético gerado pelo fio. Beleza? A gente vai ter esses dois aí. A gente vai ter o campo magnético gerado pelo fio e o campo magnético gerado pela espira. Vocês sabem que corrente circulando em um fio, ele gera um campo magnético à sua volta, né? Esse campo magnético a gente usa a regra da mão direita. Lembra a regra da mão direita? Polegar no sentido da corrente e os dedos, eles giram, né? Eles contornam, eles fazem esse movimento de rotação no sentido do campo magnético. Então tem que lembrar da regra da mão direita, beleza? Regra da mão direita. Deixa eu fazer isso aqui melhor que ficou feio. Mão direita. O que é que diz a regra da mão direita? O polegar vai no sentido da corrente e os dedos gira no sentido do campo magnético. Beleza? Vou botar aqui, sentido da corrente. Vamos lá. Então a gente vai analisar primeiro usando a regra da mão direita para o fio, beleza? Se tu pegar o fio, botar o polegar nesse sentido e você vai ver que o campo magnético ele está entrando no papel. O campo magnético criado pelo fio nesse ponto aqui, ele entra no papel. Se ele entra no papel, a gente vai representar pelo X. Esse daqui é o campo magnético criado pelo fio, entrando no papel. Agora, se tu fazer o da espira já está aqui, o campo magnético na espira, ele vai ser, saindo do papel. Saindo do papel, aqui dentro a gente vai ter um vetor pontinho, que é o campo magnético da espira. Então a gente vai ter o campo magnético do fio entrando e o campo magnético da espira saindo, beleza? Ou seja, o campo magnético do fio ele vai ser negativo e o campo magnético da espira vai ser positivo. E o resultado disso daqui vai ser esse valor aqui, vai ter esse valor aqui. Então é só a gente fazer agora a ideia que eu representei no papel. A gente vai ter que o campo magnético, o campo magnético da espira é positivo, o campo magnético da espira é positivo, menos o campo magnético da corrente, que é negativo. Ele vai ter que dar esse resultado, 1 sobre 2π, 1 menos 2π sobre 2π. Beleza.
Agora a gente tem que saber lembrar da fórmula como calcula o campo magnético da espira e do fio. O campo magnético criado pela espira, ele é calculado por μ0i sobre 2π vezes R. Tem que saber essa fórmula decorada. Ou não, vou mostrar para você. E o campo magnético do fio, ele é calculado por μ0i sobre 2D. Beleza? 2D. E aí? O que a gente faz agora? O D, tem que lembrar que esse D aqui, ele é essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Então esse D, ele é 2R. É o nosso D aqui. Então eu vou substituir aqui já direto, ó. Vai ficar D, então vai ficar μ0i sobre 2 vezes 2R. O que você observa, galera? Ó, o que você observa? É que nenhuma das alternativas tem um μ0i em cima, ó. Só essa. Observe, o μ0i está na parte de cima, o μ0i está na parte de cima e só essa alternativa, o μ0i está na parte de cima da fração. Pô, se você soubesse isso, ó, matou. Já ia para direto a resposta correta. O μ0i aí era o truque para você chegar na resposta correta. Beleza? Bom, mas vamos fazer aqui, ver se vai dar certo. Vou fazer aqui, mas a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Para dizer que não é só enrolação. Vamos substituir aqui os valores, ó. Vai ficar μ0i sobre 2πr menos μ0i sobre 4R. Deixa eu só dar uma olhada, conferir um negócio aqui. Na verdade, não tem esse 2 aqui. É só D, tá vendo? É só D. Por isso que eu tava achando estranho. Aí fica só 2R. Agora tá certo. 2R. Igual a 1 sobre 2π sobre 1 menos 2π sobre 2π. Matematicamente, se você observar, ó, eu tenho um 2π aqui embaixo e um 2π aqui embaixo. Então eu vou multiplicar tudo por 2π desse lado e desse lado. Por que eu multiplico por 2π? Porque aqui eu cancelo e o 2π aparece aqui em cima. Então ele vai ficar assim, ó. μ0i sobre 2R menos, aí o 2π μ0i sobre 2R igual a 1 sobre 2π. O que eu posso fazer? Eu posso fatorar aqui, ó, o μ0i sobre 2R. μ0i sobre 2R. Aí, sobrou quem aqui? Nada, né? Já tirei tudo, então só 1. Menos, sobrou o que aqui desse outro lado? 2π. 1 menos 2π. Aí eu vou pegar todo esse termo aqui, ó, que está multiplicando, e vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então fica assim. μ0i sobre 2R igual a 1 sobre 2π dividido por 1 sobre 1 menos 2π. Só quer falar sobre. É 1 menos 2π. Tá vendo que são iguais os dois? Então a gente pode cancelar o de cima com o de baixo, sobra 1. Aí eu fico com μ0 e 2R igual a 1. Eu não quero achar o valor de R? Eu pego só o R e passo para lá multiplicando. μ0i sobre 2 é igual a R. Pronto, achamos. É uma questão difícil, mas que na alternativa ele te deu uma vantagem. Se você tivesse a manha, né, o macete aí de ver essa dica para resolver mais rápido, você conseguiria. Então, a gente finaliza aqui a prova de bombeiro para soldado do Corpo de Bombeiro de Pernambuco, uma prova difícil, cansativa. Imagine que você tinha aí mais outras 55 questões, então não foi uma prova fácil, mas uma prova interessante para a gente estudar ela à parte, beleza? Então não se esquece de curtir, isso é fundamental, né, para eu continuar resolvendo questões, produzindo vídeo para vocês. E
Agradeço demais a atenção de vocês. Até a próxima. Valeu!